adianta forçar, a mediunidade é natural. Tem que vir naturalmente. Forçar até sair alguma coisa, não vai sair adequadamente. Então, a mediunidade foi sendo trabalhada na humanidade gradualmente em evolução. Se nós olharmos lá dos primórdios, veio lá o mediunismo primitivo, das primeiras tribos. Ou se você olhar culturas chamadas mais atrasadas, você vai lá na tábua indígena, tem lá a comunicação com os mortos. Não é uma coisa nova. É só que é uma mediunidade mais simplificada, mais primitiva, voltada para as coisas humanas, preocupada com o dia a dia material da comunidade. Não é uma comunicação com os mortos preocupados com a elevação espiritual, ou entendendo como é que pode ser usado esse mecanismo, né, para a evolução do ser, evolução social. Então era uma mediunidade mais oracular. Depois veio aquelas manifestações retumbantes que nós vemos no texto bíblico, né, como Saul, né, antes de ir à guerra dos filisteus. Vê aí, o que vai acontecer? Vai morrer. Não, vai morrer, morreu. O Espírito bem que avisou, né? O filho dele bem que avisou. Então, quer dizer, é uma evolução da mediunidade ao longo do tempo. O que o Espiritismo fez de diferente então com a mediunidade? Você pode me falar? Qual é a diferença então? O que o Espiritismo veio fazer com a mediunidade? Já que não é uma coisa nova, quando é que nasceu o primeiro médium na humanidade? Quando nasceu o primeiro médium. O que tem diferente então o Espiritismo em relação à mediunidade? Conhecimento, mecanismo, né? Isso. Organização, sentido, sistematização e aproveitamento. Então, não adianta os meninos chegar em casa e fazer a brincadeira do copinho, vai lá em cima daqui. Vai aparecer espírito brincalhão, vai se aproveitar de repente da mediunidade de alguém ali, então é alguém próximo, não precisa nem estar no ambiente, o espírito vai buscar o médium lá no quilômetro de distância, por exemplo, aproveitar aquele fluido ali, próprio do médium, e manifestar em algum lugar. Então a diferença do espiritismo justamente é essa, dá esse sentido mais amplo. Então, a mediunidade veio evoluindo assim, desse uso mais material, depois veio a mediunidade fenomênica, né, para dar abertura, chamar a atenção da humanidade para isso. Foi aquilo que propiciou até o surgimento do Espiritismo. Ela veio desde lá os estudos de Swedenborg, depois David, depois as irmãs Fox conversando com o pé rachado, lá em Harrisville, condado do Norte, depois a invasão espiritual dos Cheiros, depois os saraus europeus com armários circulando na sala, mesas pesadas, tudo isso para chegar no fim, para que o homem compreendesse o que é a comunicação com os mortos e a sistematização do pensamento espírita com Allan Kardec. Então vieram as obras do Espiritismo, dos médios, dos espíritos, evangélicos, só inferno e a gente. Kardec se preocupou tanto com o bom uso da mediunidade que o primeiro livro que ele publicou após o livro da codificação dos espíritos foi o Manual para os Médios, o livro dos médios. Então, a ordem de Kardec nas obras da codificação retrata muito bem a preocupação de Kardec com a questão da mediunidade. Então veio a codificação em 1857, com o livro dos Espíritos, e o primeiro desdobramento que o Kardec fez em relação foi justamente começar a surgir grupos, começaram a surgir pessoas interessadas, estudiosos, a indagação dos Espíritos. Por isso, após a codificação, a primeira obra de 1861, justamente para orientar as pessoas que mediunidade é coisa séria, mas está presente. Basta ter o cuidado, a disciplina, a organização e a sistematização adequada, para que nós tenhamos o exercício da mediunidade. Ou seja, não existe espiritismo sem mediunidade. Então tivemos aí estudiosos em relação a isso, Bozano, Flammarion, Aksakov escrevendo sobre o animismo, Leon Denis, fantástico. Então, heróis da tenacidade, da efetiva moral, vencendo o preconceito e a pressão da efemeridade humana. Então, nós
precisamos dar continuidade a todo esse trabalho. Hoje a mediunidade cada vez vai surgir mais. Nós temos que estar preparados nas casas espíritas. Mediunidade não é exclusivismo. Tem um companheiro que fala assim: ah, o Chico desencarnou agora, e como é que vai fazer? Vai multiplicar. Natural. O que tem? Nós estamos achando médios missionários são raros. São pouquíssimos. A maioria somos nós mesmos no dia a dia. As vozes do alto vão se espalhar. Cada dia vai surgir mais médium. A criança em casa vai pensar. Tem uma companheira nossa que veio se queixar dias atrás. Ah, minha menina, de repente ela começa a ficar estranha e fala umas coisas cabeludas que ela não fala. O que tem que fazer? Serviço mesmo. Evangelização, culto do lar, leva ela para ajudar na sopa, passes. Essa menina, 7 anos, a mediunidade é aflorando. E vai multiplicar, gente, cada vez mais. Nós comentamos aqui que existe 3 encarnados para cada encarnado. Olha quanta gente querendo falar, manifestar. Está no dia a dia conosco. Então, cada vez mais, a mediunidade tem que ter lugar na casa espírita. É melhor a mediunidade estar disciplinada ou não disciplinada? É melhor você orientar a criatura que traz já mais trabalhado o sentido mediúnico ou ela ficar por aí solta? Como Kardec falava, né? Será que é melhor? Muita gente tem medo do espírito, mas não é melhor ter medo do encarnado? De repente, né? Daquele que os espíritos não têm como fazer esse contato. Então, a fenomenologia mediúnica, sobretudo no Brasil, alcança níveis de grande notoriedade e inclui a reencarnação de notáveis dele. Então, aqui veio lá o Peixotinho, família Prado, Mirabeiro, né? Uma foto lá no momento que ele estava lá levitando, grandes médios de fenômeno, até chegarmos na fase da mediunidade sublimada. Kardec comenta que o espiritismo ia passar pela fase do fenômeno, da sistematização, e ia chegar o momento da moralização, que nós tivemos vindo para o Brasil, né, transplantada a árvore do Evangelho no Brasil, dadas as características do povo brasileiro, que apesar de ser meio desorganizado, mas é muito afetivo. Mas dá para ouvir essas questões da alma, porque não está tão preso à aridez da cultura humana. O Brasil é um país propício, para isso que veio para o Brasil. Tudo tem um aproveitamento das experiências. Nós estávamos até comentando na de manhã a questão do Brasil, da cultura brasileira, né, do jeitinho brasileiro, mas tudo isso é aproveitado pela espiritualidade. A própria colonização do Brasil, vindo dos portugueses, já foi programada. E se deixasse a coisa desandar no campo da intelectualidade, da aridez, nós não teríamos essa condição propícia mais de desenvolver a religiosidade. Então, resolvido esse problema, depois nós vamos resolver os outros. As questões materiais serão resolvidas a vida inteira. Mas vem a fase do Evangelho, da mediunidade missionária. Então, tivemos aí nosso querido Chico, é uma alma de escola, fazendo o seu trabalho de irradiação do Evangelho na Terra, é dar o sentido evangélico à mediunidade, ou seja, a comunicação com os mortos, não deve ser por meio da curiosidade, e sim para a iluminação das almas. A espiritualidade vai trazer os valores dessa comunicação com as pessoas. É por isso que não pode haver o fechamento dessa porta. O grupo espírita fala: não precisa de mediunidade, mas continua precisando. O contato com a espiritualidade, cada vez mais. Temos agora uma base, né? Tivemos o Ivone Pereira, um trabalho fantástico, né? Como dizia Emmanuel, né? O Kardec de Saias, Ivone Pereira, uma alma guerreira, né? E suicida que se trabalhou imensamente pela sua transformação e conseguiu fazer um trabalho belíssimo. Temos o nosso Divaldo hoje fazendo um trabalho também missionário de divulgação no campo da psicografia, muito grande. Temos outros médios aí espalhados pelo Brasil. É natural que venha. O companheiro estava comentando com a nossa preocupação, tem muitos livros, romancezinhos, água com açúcar que estão saindo um atrás do outro. E aí? Deixa sair. Ok. Examinar tudo, retende o melhor, velho. Quem tem a capacidade de fazer um índice que pode
pode ser publicado? Algum de nós na Terra tem? Não. Então não pode ter índice, né? Índice proibitório, né? Não, vamos falar o que pode ser divulgado. Quem vai ter essa autoridade na Terra? Então tem que deixar fluir. O que nós precisamos é estar preparados para discernir. Como é que eu vou saber se um livro é bom ou um livro é ruim? Como é que eu vou saber uma comunicação aqui na casa espírita, uma reunião pública, onde já é um médico psicólogo, se a comunicação deve ser divulgada ou não? Nosso discernimento. Por isso que precisamos de estudar na casa espírita. Precisamos de trabalhar com a mediunidade, que só se apura trabalhando e analisando. Nas reuniões mediúnicas, como é que eu vou saber se as comunicações são sérias ou não? A maturidade, a experiência e o estudo. Aí eu vou saber. Algumas merecem ser divulgadas? Sim, outras ficam no estreito círculo da reunião. Não precisa, mas eu estou notando que aquele médium, reiteradamente, vamos tentar ajudá-lo. Não é criticá-lo, apontá-lo ou excluí-lo. Ajudá-lo, convidá-lo, vamos chegar mais. Presta atenção nisso, muito fraternalmente. Por isso que precisa. A mediunidade vai aumentar, gente, não vai diminuir, vai cada vez aumentar mais. Chico chegou alguns anos atrás e comentou o seguinte: vai chegar um momento no Brasil, pelas transformações que o terceiro milenio vai impor, que a casa espírita vai ter que funcionar 24 horas, 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Porque a necessidade humana vai assim exigir. Vai chegar gente de manhã que vai ter que ter uma reunião da paz, fazer um comentário do evangelho, assistir a pessoa atendimento fraterno, de tarde, nas reuniões normais, à noite, vai chegar nesse momento. Por enquanto, ainda está dando para levar a visitar, né? E ao mesmo tempo ainda estão precisando dos nossos irmãos espíritas que aposentem. Não esqueçam que a gente aposenta do serviço material, não aposenta a alma. Tem muitos colegas que aposentam de tudo, larga tudo e fica lá, tudo bem bom, morre cedo. Bem bom, morre cedo. Gente, a alma não pode ficar paralisada. Se ficar paralisada, é igual água. Começa a gerar focos de doenças e infecções. Aí desencarna. Está inútil se trabalhar, libera lá, deixa ele por conta dele. Não quer fazer nada. Deixar a gente por conta da gente é a mesma coisa de dizer que nós vamos desencarnar. Porque vai fazer bobagem, alimenta mal, atividades que causam mal-estar, suicídio indireto, abuso de. Vou pular de bungee jump. A vida inteira eu tive vontade de pular de bungee jump. Aí pula. É raro, né? Mas quando acorda arrebenta. Quando alguém é negligente. E na Terra, ninguém é perfeito. Alguém, uma hora, negligencia na manutenção da cor. Esse dia para trás teve um acidente. O cara morreu. Já tinha tido uns anos atrás em Araguari, né? Tinha desencarnado, menino. Então a alma não pode ficar paralisada. Então, cada vez mais, nós vamos ter que ativar o trabalho do bem. Essas almas não vieram para a Terra por deleite, né? São trabalhos justamente para que a mediunidade se exerça mais. Então, Kardec diz: 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento das ideias. Primeiro, da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Foi a primeira fase que fez surgir o Espiritismo. A mediunidade foi liderada materialmente falando, deixa os espíritos batedores agirem, vamos chamar a atenção do moçado. Depois, o segundo, o do raciocínio da filosofia, aí as obras da codificação, toda a base doutrinária começou a crescer, continua. Não é uma fase estranha, continua. E o terceiro, da aplicação das consequências. Então a curiosidade passou, começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente no Brasil mesmo. Do trabalho, né, da aplicação, quer dizer, surgiram as casas espíritas. Hoje no Brasil são muitas e muitas casas espíritas, muitas, milhares de casas espíritas. Em geral está chegando a 150 centros, não é uma média per capita. Você me pegou, mas todos os centros são estruturados, não, agora são centros pequenos, nascem com mediunidade, mediunismo, pouco estudo, mas eu gosto de falar, gradativamente é importante ter um posto lá, a hora que você melhora o posto. É igual a cidade fala o seguinte: vamos dar assistência à saúde à população. Aí a prefeitura coloca alguns postos em vários bairros. Aí fala assim, chega lá, gente, não tem médico da hora.
até elaborar, fazer licitação, até vir a empresa vencedora, até isso, até aquilo. Né? Então é melhor ter os grupos na terra que a maneira para que se organizarem colocar em postos de luz do que não. Aí Kardec analisou qual que é o grau desses adeptos, né? Qual que é o grau desses adeptos? Então nós temos aqueles que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las, para eles é uma ciência de experimentação. As criaturas que a mediunidade chama a atenção, há aqueles que compreendem as consequências morais, que amadurecem no aproveitamento dessas experiências, e os que praticam se esforçam por praticar essa informação. Então, são o nível de cada adepto, né, que chega até a proposta espírita, que a mediunidade não tem. Então, muitas vezes, são milhares de criaturas que vêm à casa espírita, sentam e assistem uma reunião, gostam do comentário do Evangelho, gostam de ver uma reunião mediúnica, tomar um passe, gostam de ver uma psicografia e vão embora para casa. Aqueles que começam a meditar naquilo, nós, é importante, né? Deixa de repente eu até colaborar em alguma coisa, passam a ser mais ativos, e aqueles que entendem que a proposta espírita é de renovação íntima. Precisamos renovar, precisamos melhorar. Não adianta simplesmente vir à casa espírita todo dia. A gente chegar no hospital quando desencarna e falar assim: entendeu? Eu tenho 50 anos de frequência na casa espírita. Vale alguma coisa? Não vale, é assistência. Mas isso não vai dar autoridade moral real para mim. Se não aproveitar essa experiência para abraçar o companheiro de intimidade, criar um clima verdadeiro de fraternidade, melhorar o coração, melhorar os sentimentos, fazer uma reforma íntima. Não basta ouvir, gente. Não adianta fazer igual aquelas missas, né? Corpo presente. Entendeu? A alma tem que estar viva no trabalho do bem. Esse é o nosso desafio dentro da casa espírita. Não adianta só. Porque assim, a gente gosta muito de vir no centro, já não está comigo gostoso? Às vezes é tão bom vir no centro espírita que cura dor de cabeça, cura mal-estar no estômago, cura aquela ruindade que a pessoa está, meu Deus, não estou bem, deixa eu lá no centro. Senta aqui, assiste o comentário do Evangelho, quando passa. Não, passou. Tanto que é bom a casa espírita. Agora, qual que é a nossa contrapartida? Estão pensando nisso? O que eu tenho feito? Eu tenho que parar de indagar o que o Espiritismo faz por nós, o que a casa espírita faz por nós, o que a causa espírita faz por nós. Eu tenho que começar a indagar o que eu posso fazer pelo Espiritismo, o que eu posso fazer pela casa espírita, o que eu posso fazer pela causa espírita. Esse é o nível que precisamos alcançar. Aquela história, né, quando o Chico fez 60 anos de mediunidade, uma repórter operada, Chico, valeu a pena? O Chico falou: bom, se eu tiver conseguido enxugar uma alma, arrancar uma alma da tristeza e evitar um suicídio, valeu a pena. Olha a noção do trabalho. Está preocupado em falar assim: não, já psicografei tantos livros, já li tantas vezes o grupo da prece, milhares de mensagens eu já psicografei. A noção de evangelho é tão grande que ele pensou na eficiência. Eficiência. O que eu tenho que fazer com toda essa luz? Iluminar. Iluminar a consciência. Basta mecanicidade, né? Basta mecanicidade. Então o fenômeno mediúnico é a origem do espiritismo, mas também a sua sustentação e continuidade. É a própria vacina para que o espiritismo não venha se tornar uma religião dogmática, cadaverizada, com conceitos e interpretações impostos por intelectuais, grupos, associações, federações, ou seja lá o que venha surgir como substitutivo da escolástica e suas consequências. Se você tirar a comunicação dos espíritos, vira academia. Como diz Emmanuel, o espiritismo e o evangelho é simples, empresa intelectual. Bonita, cultura, espírita de gabinete, sereno. Fala bem, conhece muito, mas e o amor? Cadê o amor? O que transforma a vida? O amor? Alguém pode perguntar: mas se o amor é mais importante, não precisa estudar espiritismo, basta eu amar. Mas eu não vou lembrar o comentário do André no início. Como é que eu vou saber como melhor amar? Alguém aqui fala assim: vou fazer compras lá em São Paulo.
Você nunca foi a São Paulo, não olhou o mapa. Como é que vai hoje lá em São Paulo? Vai ser difícil. Vai chegar, vai demorar, não vai ter produtividade. Até você parar de perguntar em 300 lugares, onde é que fica tal lugar, não, você nem quer pegar a bilhete. Chega lá, para em outro lugar e agora? Agora você, no final do dia, você vai ter que conseguir fazer uma coisa. Agora, se você vai com o mapa, agora está o Google Maps, né? Com o GPS no carro, você vai fazer quantas coisas ao longo do dia? Está vendo a diferença? Mesmo para amar, nós precisamos conhecer. É aquela história. Conhecimento sem sentimento, a alma pode ficar fria. Mas sentimento sem conhecimento, a alma pode ficar piegas. Muitas vezes, com amor, a gente faz errado. Olha a educação, a superproteção. É amor sem norte. Você estraga o filho muitas vezes. Ama muito, mas não tem sabedoria. O que acontece? Estraga, exagera no amor, no cuidado, exagera. Não. O amor precisa também de nós. Por isso que os Espíritos falam que o Espírito evoluído precisa de duas asas, como um grande pássaro. Asas do amor e da sabedoria. Tenta ter uma asa maior que a outra, vai dar certo? Voa aí. Galinha voa? Não voa, né? A águia voa? A diferença é essa. Tenta ficar pulando. Ela tem asa, mas não é asa que te permite voar. Nós precisamos do amor, precisamos da sabedoria. Conhecimento iluminado pelo amor e o amor iluminado pelo conhecimento. Isso é evolução. O Espiritismo tirado da universidade é isso aí, é a academia, né? Científicas. Tem companheiro que fala assim, não, agora o Espiritismo por causa da ciência. O companheiro que frequenta uma atividade de assistência fraterna, convive com a cultura, tem vida confortável, acadêmica, que adianta? Ajuda alguma coisa? Sim, é cumpre. O problema não é chegar na vida espiritual dizendo que não fez nada. É raro chegar alguém que não fez nada, é muito raro. O problema é a consciência olhar que fez pouco. É um cara que tinha uma caixa d'água para servir e ao final da vida ele nota que só deu 2 copos de água para matar a sede dos outros. Olha aí como é que a consciência vai reclamar disso. Meu Deus! Você igual aquela história do homem que recebeu um alforje cheio de pães. O que eu vou fazer com os pães? Entendi. Você pode fazer com eles? Eu vou guardar os pães, né? Eu vou chegar, vou comendo na caminhada, depois eu guardo uma provisão lá, não sei quanto tempo em casa. Né? Foi. No meio do caminho eu pedia, aí deu um pedacinho. Lá na frente eu pedia, dava uma chavinha, dava um pedacinho só. Ia dar um pão, né? Estava lá com a bolsa cheia de pães, dava um pedacinho. No final da viagem, de pedacinho em pedacinho, consegui dar 3 pães só. No final da viagem, não deu mais que 3 pães. Estava cheio o alforje. A hora que ele chegou em casa, foi pegar o alforje, ele não estava cobrindo. Mas que ele começou a tirar os pães, tinha 3 grandes pepitas de ouro. Aí ele notou que eram 3 pepitas equivalentes aos 3 pães que ele tinha diminuído. Aí ele bateu com a mão na testa, meu Deus, por que eu dei todos os pães? Teria ficado rico. Então, mais ou menos a caminhada na terra é isso. Nós precisamos usar tudo isso que a gente aprende aqui para fazer o bem. Não vai chegar lá, não, tem um alforje cheio de pães de conhecimento espírita, anos de trabalho na casa, não vou ter lá 3 pepitas. Vai só usar todos esses recursos que a doutrina espírita nos dá. O exercício do bem na casa espírita, nós vamos chegar aqui. Essa é a diferença. Não adianta dar o tapa na testa. Então o centro explica a modernização humana e no seu funcionamento precisa de muitos colaboradores, dentre eles os médicos. Então, tem que ter colaboradores dos médicos, que são os instrumentos usados pelos espíritos que intercâmbio espiritual entre os dois. Precisa do médico. Daí, portanto, o centro espírita precisa do médico, assim como o médico precisa do centro espírita. O centro espírita sem médico, o serviço vai ficar muito aquém do que devia. E o médico sem o centro espírita vai usar muito mal.
Ela apagava, acordava, estava do outro lado da cidade. Aí não sabia onde é que estava, né? Onde é que eu estou? Que rua é essa? Então, tinha que dar um jeito de ligar para o maridão, mesmo os caras que eu estou em tal lugar. Aí foi parar no centro espírita. Médicos que passam por processos obsessivos graves, vai parar na casa espírita. Mas a espiritualidade não vai fazer isso com todo mundo. Vão ser alguns casos que tem às vezes um compromisso mais objetivo. Mas para a grande maioria, até o meu discernimento, saber o que outro. E às vezes o médico tem discernimento quanto a isso, mas tem medo, tem má vontade, foge do trabalho espírita. Ele fica fazendo preço, meus irmãos, embora essa mediunidade em mim, por favor. Mas é complicado, né? Toda vez que a gente obstrui o sentido, a coisa não dá bem. Né? Ah, não quero ver, eu tenho visto muita maldade, vou furar os olhos. Ah, eu ouço tanta bobagem, vou furar o tímpano. Ah, meu Deus, eu não gosto, são muitos paladares, vai lá e queima a língua. Assim que a gente vai fazendo, arranca as mãos, né? Tatos, não. Doutrina espírita sem a prática mediúnica ficaria incompleta. Perderia uma belíssima oportunidade de restauração moral em decorrência dos exemplos e ensinamentos que vivenciamos. Além de que as comunicações espirituais nos trazem conforto, consolo, amparo e felicidade. Sempre precisa do médico, precisa do centro. É uma coisa muito simples da gente entender. Então, o centro espírita é importante para o médico como centro de apoio e força espiritual no desempenho das tarefas doutrinárias, mediunárias. Médico não deverá jamais desempenhar tarefas mediúnicas em seu lar ou em lares alheios. Até hoje não existe um trabalho de pessoas que fazem trabalho em casa, resistem ao centro espírita. Ah, mas ele é outro, as pessoas vão lá. Sim, gente, mas está desperdiçando um recurso importante. E as defesas são piores. Não é falar que são melhores, que são igual na casa. E a pessoa que faz isso já é uma falha de conhecimento doutrinário. Então, se ela já tem essa falha de conhecimento doutrinário, ela não é uma pessoa que tem um conhecimento mais robusto. Vai ser mais fácil ser enganada. Naturalmente. A casa espírita está aí para isso, gente. Qual a resistência? Medite. Para quê? Não é lugar mais em casa que ficar fazendo isso. Era antigamente. Isso é lá na Europa. Estava vendo um jornal espírita esses dias. O pessoal mostrando lá um casal brasileiro que mora em Dubai. Aí comentando com alegria como é que estão as reuniões do grupo, que é na casa deles, mas Dubai é diferente. Dubai no Brasil, no tempo inteiro, Dubai é difícil o cara se declarar espírita. Cada religião muçulmana. Não há intolerância que há no Irã, por exemplo, né, em outros países, mas não é fácil e é muito caro. Alugar um espacinho em Dubai é horrorosamente caro. Então funciona em casa, mas é uma outra situação. Daí, é como aconteceu no Brasil. No final do século XIX, os primeiros grupos que nasceram no Brasil nasceram em casa. É como o Olímpio Teres de Menezes, na Bahia, o primeiro grupo formado no Brasil, em 1865. Tudo bem. Agora, hoje tem isso? Hoje tem. Igual eu estou falando, Trem Mineiro, olha o Trem Mineiro, então, liberar quase 150 centos. Está 350 mil, 150 centos, não está ainda. Pode descobrir, eu conheço gente que ainda faz liberar e recolher em casa. O companheiro nosso tem as situações espíritas, é o centro espírita, tanto caminho. Então é imprescindível conscientizar-se que ser médico é privilégio, mediunidade para testar moral ninguém. A fulana é médica. O povão que chega na casa espírita de fora, não espírita, está tudo bem. Eu habituei ver muito isso lá em Goiás, não só pelas visitas ao grupo da pressa, mas como lá no Aurélio Agostinho. Tivemos o médico Celso Almeida Afonso durante muitos anos. Vou receber 10 mil cartas de familiares do Celso. Tudo bem. Chegava a pessoa, olhava o médico, olhava para ele assim, com um olhar como se ele fosse santo. Como se fosse santo. Mas mal sabia que o médico tinha preguiça de estudar, fumava, bebia. Ele não gostava de misturar com os outros, por exemplo. Em geral.
falando especificamente dos seus, porque assim, às vezes você vai ver alguém com sérias dificuldades, aí não precisa ser controlado. Mas as pessoas que não são espíritas chegarem e olhar o médium e achar que ele é um herói, vai lá, né? Mas nós espíritas sabemos nessa. É uma história, né? É uma oportunidade que a pessoa tem de melhorar a ficha espiritual. Então, muito cuidado com isso. Então, o médico tem o dever de conhecer as obras básicas da codificação espírita, de evangelizar-se e divulgar o espiritismo, dando-lhe atenção e carinho. Isso é uma grande prova de amor. Então, o médico que gosta de estudar, não é bom. Imagina você chegar precisando de advogado, uma questão delicada, você bate no advogado, oh meu Deus, esse espírito com esse problema me ajuda. Aí eu vou te ajudar, aí você pergunta para ele, escuta aqui, isso é bom mesmo? Tá bom. Você se formou onde? Você estudou onde? Não, eu estudei não, quando eu fiquei preso 10 anos por um assassinato, eu estudei todo o código penal, pode ser. Você volta nesse advogado? Não. Você vai no médico. Ah, eu estou precisando de tratamento. O senhor é bom nisso? Eu fiz especialização? Não. Você fez as leiturinhas lá, não especializei em nada não. Né? Coisa muito simples, tá? É, muito simples. Eu treinava o meu cachorrinho, fazer cirurgia. Você volta nesse médico? A gente acha que o centro pode ser uma bagunça, pode ser empírico. Eu acho. Cuidado com o achismo. Então, o médico tem que conhecer. Não é aquela questão de ser catedrático, fazer um curso, né, igual nós comentamos ontem à noite. Tem que fazer um curso. Mas, ao mesmo tempo que nós trabalhamos na casa espírita, nós precisamos conhecer a base, pelo menos. Como é que você faz uma atividade sem conhecer a base que motiva aquilo? Como? Tem que conhecer a base. Então, tem que ter mais humildade. Não vamos trabalhar, porque eu chego de boa vontade, daqui a pouco você vê que pode estar ajudando na câmara de passe. Não tem nada, não, meu irmão. Tem que estar estudado, você conhecer como é que é a dinâmica dos estudos, vai te ajudar muito. Tirar os excessos, né? Às vezes a pessoa não estuda, faz aquelas coisas esquisitas. Chega na câmara de passe, aquelas coisas esquisitas. Só vai de roupa branca, por exemplo, na passe. Ah, por que você vai de roupa branca? Ah, por causa de interferir nas ondas. Legal, não faz amor. Voltando na década de 60, né? Rico, faz amor. Não tem nada a ver, né? Vai para a reunião de todo mundo de azulzinho ou branco, vai lá, uma toalha branca na vida, para aquilo. Se for a toalha que você tem, tudo bem. Perguntar por que você pôs toalha branca? Não, tem que ser branca. Por que você pôs toalha branca? É o único que a gente tem. Pode ser branco, azul, verde, cor. São muitas práticas estranhas. A pessoa vai dar passe e começa, corta. É falta de estudo. Pode encostar nas pessoas que não dá passe, não convém. Por quê? Interfere? Não vai interferir no passe. Mas não é de bom tom. As pessoas trazem suas carências. Chega na casa espírita, uma pessoa carente, alguém vai, toca o cabelinho dela, pode dar um bode miserável. A pessoa vai dizer, ele me acariciou, aquela carência afetiva, né? Por isso que atendimento fraterno nas casas espíritas que tem que ser em grupo. Um homem, uma mulher, atendendo todo mundo. Então, uma moça tem um companheiro e uma companheira atendendo. Então, rapaz, pode ser só o homem ou só a mulher. As pessoas chegam na casa espírita extremamente fragilizadas e carentes. Os problemas da vida. Então, todo cuidado que a gente tiver, tudo tem que entender, sem fascinação, sem bobagem, simplicidade. Simplicidade. Igual eu falei, não pode postar com internet, não é verdade, postar vai mudar a dinâmica da transmissão política. Mas não recomenda-se. Tem que ter cuidado, respeito, cuidado com a situação das pessoas. Agora, só aqueles que vêm dos estudos vão compreender essas nuances. Eu passo a coisa simples, eu digo minha mão. Você quer movimentar um pouquinho, sem problema, não precisa fazer lá o carnaval da cidade independente, né? Volta da pessoa que não passa, cima para baixo, lá. Pode até dar uma movimentadinha, tá bom, concentra numa região, os espíritos fazem isso, concentrar a energização da determinada volta, mas sem exagero, sem exagero. Mas só estudando a gente entende. O médico que gosta de estudar,
disciplina, amor, paciência, estudo e interesse contínuo. Nela é uma pessoa comum, suscetível de variadas influências do caráter emotivo, daí, portanto, merecedor também de compreensão e severidade. Nós somos irmãos ajudando irmãos, todos nós nos sustentando. Por isso que todo grupo tem que ter um clima familiar, como diz Vicente Paulo lá nos médios, nas dissertações lá de número 30, né? O ambiente espírita tem que ter um caráter familiar. Por isso que os grupos espíritas têm que ter muitas impressões e visitárias entre si. Você não pode perder. Mano, ressalta isso. O clima familiar que o grupo espírita tem que ter. Somos uma família, uns pelos outros, um ajudando os outros. Então o médico também precisa de apoio, mas ele precisa compreender, precisa estudar, aprender, ele precisa compreender, precisa se preparar melhor. Não pode fazer de qualquer jeito. Nada que a gente faz de qualquer jeito sai bem. Nada. Até aquilo que ele está habituado a fazer. Tudo se aprimora, né? Assim, na profissão. Tem que ler, estudar, preparar. Não é assim. Por exemplo, os estudos da Casa Espírita são mais produtivos que os comentários do Evangelho. Vamos tirar os comentários do Evangelho? Não. Tem a hora e o lugar deles. Mas as reuniões públicas, comentários rápidos, etc., conforme o formato de uma reunião, vai lá. Mas não pode habituar a Casa Espírita só com improviso. Tem que ter estudo sério, elaborado. Por quê? Porque produz mais. Tudo que é mais organizado, produz mais. É fundamental que os membros não se tornem de forma alguma em pedra de tropeço do bom desempenho das tarefas do mundo. Nunca ser obstáculo à propagação da doutrina. A mediunidade é para ajudar, não é para atrapalhar. Com muito cuidado, por exemplo, reuniões mediúnicas. Reuniões mediúnicas têm que ser tratadas as comunicações com muito cuidado, com muito carinho. Então, o que você pode divulgar? Raramente, alguma coisinha ou outra que mereça uma comunicação com o companheiro especificamente, por exemplo, desencarnado do grupo trouxe, você pode pegar aquilo, digita e distribui os demais companheiros da casa, sim, mas raras situações, a maioria das comunicações tem que ser mantidas ali, entre os componentes do grupo, para poder ser melhor avaliadas, para exercício dos membros, tudo isso. Eu só acabar de dar para não ser instrumento de dissensões de escolha nos estudos e atividades doutrinárias, evitando ataques pessoais ao pretexto de defender a verdade do tipo, pela doutrina eu falo tudo, faço isso, eu faço tudo. Vamos parar com essa primeira parte. Não, está aberto, pergunta e resposta. 10 minutinhos de texto. Assim, deixar aqueles princípios mais basilares. Como ontem, já viu a cópia dos slides ali na parte de documento do notebook, até depois democratizado para comprar. Faz e deixa democratizado. Porque muito desse material é aproveitado. Não pode aproveitar muito material para curso de outros companheiros da internet, dá uma mexida e tal, aproveita muito. Tem que multiplicar. Então vamos lá. Um dos fundamentos dos trabalhos do centro espírita, o trabalho mediúnico, ou seja, aquele que se utiliza de mediunidade sensível por meio de uma pessoa chamada médium, para o contato dos espíritos que são os homens desencarnados. Então, um dos trabalhos que existem na Casa Espírita é o trabalho mediúnico, e a comunicação de espíritos, onde nós vamos receber companheiros em situação de dor e sofrimento, que é muito positivo. É uma ajuda que se dá a esses espíritos para que eles possam seguir o seu tratamento de adaptação e melhoria. É um treinamento muito bom para nós. O exercício, aquela história da caridade a quem não se conhece, não se vê, é a proximidade do mundo espiritual que fica grande, mas no inglês você vê o tanto que é próximo do mundo espiritual de nós, não é uma coisa distante, lá longe, dentro do livro, não é uma coisa prática. Aqui, o Espírito fala, eu estava vindo para cá, aconteceu isso, é como diz o companheiro nossos anos atrás, já desencarnado, estava na reunião mediúnica, e o Espírito demonstrando uma certa rebeldia, não, você precisa isso, aquilo, cuidado com os vícios, né? O Espírito virou para ele e falou assim, não é cuidado com os vícios mesmo, você também, viu? Não pensa que eu te vi na esquina
quebrar isso. Não tem que ficar, tem que aumentar, receber muitos espíritos. Não recebemos, não vamos te ajudar. Quem falou isso? Onde é que você viu uma bobagem? Né? Quer dizer, então quem não é espírita não é ajudado. Ajudando o espírita aí. País que tem o pessoal lá do cabelo. Não, país que não tem espiritismo, não. Os espíritos estão desencanados, estão tudo lascados. Não, minha ajuda. Isso é vaidade nossa. Vaidade. Tem grupo de pessoas que a gente comenta, visita muitas cidades e tal. Não, não precisa tornar. Sabe que uma cidade do interior de São Paulo, colocavam 30 metros numa mesa, imensa, no centro, salão imenso, e todos começavam uma vez a falar. Depois que eles começavam a manifestar, o cara levantava para conversar, todo mundo ao mesmo tempo. E eu ninguém. Para que isso? Não, vai ter que aproveitar e receber mais espírito. Por quê? Não, para atender mais. Nós estamos resolvendo o problema do mundo espiritual atrasado. Isso é muita vaidade, gente. Isso é muita vaidade. Ajuda, ajuda. Lógico que o espírito, quando ele incorpora nele, ele sente aquela vibração pesada do corpo físico. Isso é uma espécie de terapia que o espírito aproveita. Ele está de lá, endurecido, fala, relembra e toma um contato com o corpo, abre melhor os ouvidos, fica endurecido. Mas tem as formas de auxílio também. Então, é uma atividade que ajuda os espíritos, mas nós acabamos até mais ajudados. Aprendemos demais, crescemos muito. Então tem que ter mais simplicidade no lugar. Cuidado, não vai criar reunião todo dia, toda hora, de manhã, tarde, noite, com 30 meses, todo mundo não. Nem o valor da educação. Você vê, a comunicação. O médico está incorporado, todo mundo ouvir e aprendizado. Esclarecedor lá está conversando, o dialogador, os outros estão ouvindo. Está ajudando a aprendizagem. Então, o espiritismo deu uma mediunidade, não só uma forma definida dentro do conceito da análise superior, mas também deu uma mediunidade, uma finalidade eminentemente útil. Que mediunidade é um sentido, como nós falamos. Então, todos em tese somos médicos. Então, no dia a dia a gente usa isso. O médico não está atendendo o paciente. Se ele for um médico bem intencionado, dedicado, disposto a ajudar as pessoas, ele vai receber muita inspiração no trabalho dele. O uso da dignidade. É uma psicóloga, um educador dando aula, um advogado atuando, um engenheiro bolando uma aula que vai servir a coletividade, as pessoas. Então, em tudo que a gente faz, nós vamos estar usando esse sentido. Dentro que cada um tem, uma mãezinha, a intuição feminina, o desenvolvimento também da dignidade, olhando os filhos, atendendo as necessidades. Na vida a gente usa. Então, o fato de que esse dom não seja usado no centro espírita, não quer dizer que ele não seja usado. Agora, o espiritismo deu uma finalidade de alta relevância. Então, vamos usar isso na missão do passe, na casa espírita. Gente, tem gente que cura com passe, e tem pesquisa para isso, mas pelo que a gente acompanha, é muita cura que acontece, é imperceptível. Cura. Sem médico cura que vai cortar, não. Vai tomando passe, quantos males são curados, enfermidades, tomando passes. É uma quantidade inimaginável de enfermidades que se curam, de problema. Então, olha que beleza, né? A pessoa que dispõe a dar o passe, participa na câmara de passe, olha que beleza. Então, é uma utilização nobre da mediunidade. O fenômeno não se justificava mais por si só, mas deveria ser utilizado de maneira a prover consolo, quase a melhoria moral do coração do homem. Então, na casa espírita é o melhor lugar para isso. Então, o centro espírita tornou-se por necessidade natural de orientação humana, um local onde se estuda e pratica o espiritismo. É por organização humana, que precisa ter um local onde você possa fazer isso. Precisa ser um local protegido, equipamentos, livros, etc. Para isso que existe casa espírita. E a essência do grupo espírita não é o prédio, é a equipe de trabalho. A gente reúne debaixo da árvore ali, está o grupo espírita caminho da luz na vida. Agora, precisamos do prédio. Tem jeito, precisamos do prédio, a proteção da chuva, do sol, de termos o conforto para as pessoas poderem sentar, ouvir, ter um local certinho, horário organizado para as pessoas virem. Isso é uma questão de organização. Então, o centro espírita é o centro por excelência disso. Então, uma reunião de pessoas de menos interesse, pessoas de qualidade, não necessariamente nessa hora.
Ou seja, tem que ter conhecimento e ação do bem. Sendo assim, deve manter-se igualmente com a mediunidade, uma relação estreita e respeito, conhecimento e ação. Mediunidade na casa espírita, onde ela está mais confortavelmente comparada. Então, medo, chega na casa espírita. Cuidado para não sair fugindo, né? Não sair fugindo da casa espírita. Tem medo, depois fugir pelo medo. Quando não é espírita, vai lá. Quando não é espírita, não quero assumir nada, não. Meu Deus, eu quero preocupar com as coisas humanas. Nós somos tão equivocados. A prática espírita não atrapalha os compromissos humanos. É só uma questão de priorizar o que é eterno, que é a alma, não o que é passageiro. A gente confunde muito isso, né? As pessoas têm muito disso, né? Você vê, nós temos uma associação jurídica espírita funcionando em alguns estados, em Minas temos 7 núcleos, o liberal. Mas foi dificuldade nisso, porque o colega está lá, é juiz, é promotor, está fazendo um tempo de estudo, aí eu vou, doutor, se você várias vezes na frente, gente, isso aqui é uma coisa espírita. Lá no fora eu vou chamar ele de doutor, eu tenho que chamar de doutor dele. É um tratamento legal do juiz. Juiz tem que respeitar. Advogados, promotores e juízes estão no mesmo patamar. Não tem ninguém superior hierarquicamente ninguém. Tem que se tratar com humanidade e respeito. Agora, dentro da casa, você acabou isso. Companheiro, meu irmão, agora não. Pessoas, dentro da casa, não tem essa. E o que é pior, o que recebe gosta. Lamentável, por eles são médicos, dentro do grupo espírita, os outros chamam de doutor, e ele aceita a vida inteira. Isso é lamentável. Doutor, que doutor? Você é um caramba, doutor Cristo. Quem é doutor? Você é doutor? Espiritismo? Evangelho? Jesus, é um mestre. Um dia ele é nem doutor, E aceitou o título só de mestre. Nem de bom aceitou. Só de mestre. Uma coisa muito assim, ilusão com as coisas. Então, na casa, nós vamos exercitar vários tipos de mediunidade. Vários tipos. Efeito físico está se tornando raro. Tá? Porque é necessidade do equilíbrio. A gente tem um grupo que ainda faz um trabalho de atualização. Não, ele sabe. Em Araguari, o Padre Isabel também era o único. Acho que estava com problema de médicos. O médico lá estava doente. Tem um teórico também já está em dificuldade, está atendendo. Cara, a tendência natural é a mediunidade evoluir para consciente mesmo. É saber, a pessoa está ativa, o médico está participando daquilo, não interferir, mas ele está ativo, entendendo, acompanhando o exercício da mediunidade, por exemplo. Perfeitos físicos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonambulos, curadores, pneumatógrafos, psicólogos, né? Seja mecânico, intuitivo ou semi-mecânico. Todas essas mediunidades, todas essas mediunidades vão ter exercício das atividades da casa, umas mais e outras menos. A mediunidade de cura, o passe, a psicofonia das reuniões mediúnicas, fotografia quando há um médium naquela casa, fotografar é interessante, receber as comunicações, atender o consolo das pessoas e dar uma mensagem. Todas as mediunidades têm a melhor ocupação e uso na casa. Melhor lugar do mundo para isso. Melhor que em casa, na rua. Em casa e na rua traz transtorno. Então, a gente que é espírita, por exemplo, tem que dar passe em aluno na instituição que incorporou. Leva um cantinho. Vamos conversar com o espírita aí mais de uma vez. Isso aconteceu. Não é um lugar adequado, aí você fala outra história, dizendo que você é espírita. Você não vai? Não, minha família não vai lá, vou te dar alguns interesses, você escolhe o melhor que quiser, fica à vontade, não falta lugar para ir. Não vai lá, dá uma atenção, isso é mediunidade, isso é espírita. Então, o melhor lugar do mundo é a casa espírita, para exercício da mediunidade. Então, vários são os trabalhos envolvidos, ou seja, aplicação de passes, reunião de médicos curadores, espaços, educação da mediunidade, fazendo educação das reuniões de estudo mediúnico. Eu não sei se aqui vocês usam aquele material do ISO, tem o ISO, você vai estudar primeiro
o eixo, depois você vai para estudo básico da mediunidade, depois continua com a área, tem outros materiais, estudo receituário, os grupos receituários, o tratamento espiritual chamado de obsessão, e outras práticas do dia a dia, né? Receituário mediúnico, né? Igual onde o médico psicólogo, eles antes de procurar mesmo, fica uma salinha, receitas, ideopáticas, etc. Por aí vai. Então a mediunidade tem muito uso em prática, porque a finalidade é consolo, conforto e esclarecimento. Para as três coisas a mediunidade é fantástica. Quantas vezes ao longo dos anos a gente vê as mãezinhas, né, os paizinhos atrás de mensagem, isso é uma coisa que conforta demais, né? A comunicação do ente querido, a vida não, a morte não existe, a vida continua, o amor continua, o laço continua. Olha que beleza. É uma parte do conforto. Agora, você tem que esclarecimento. Eu só o conforto também não resolve. Por exemplo, ao longo desses 33 anos, o Celso encarnou vai fazer 3 anos, nós já temos um ano e pouco no outro companheiro lá psicografando, que é médico, surgiu alguns anos, veio para casa, se adaptou, estuda, agora já está desde o ano retrasado, já na reunião de sexta, quando está fotografando mensagem de mulher. Então o pessoal se habituava a ir mulherado, está voltando devagarzinho. Foi sério, bem estruturado, bem apoiado, muito conforto. Agora, não é só o conforto, que ao longo desses anos todos, quantas famílias receberam mensagem? Muitas. Agora, quantas instituíram um trabalho de assistência, alguma coisa? Algumas. Sabe algumas? Então, nem só conforto não basta. Esclarecimento também é necessário. Tudo é um conjunto de coisas dentro da casa espírita. A finalidade discutida não é a mediunidade, mas ela é um elemento constituinte do meio. É um ponto importante. Não podemos ter medo dos espíritos ou burocratizar. Ou criar dificuldades na reunião. Pode exagerar. Cuidado, sim. Convidar os membros ao estudo, ao esclarecimento, sim. Mas não chegar ao ponto de criar dificuldades demais. Depois eu preciso trabalhar na reunião. Vamos ver se também está, se completar a casa. Aqueles requisitos básicos que tem. Mas a partir do momento que você vê que eles têm, pode estar integrando o trabalho. Não precisa esperar de ter 20 anos de experiência, 20 anos de estudo. Não. À medida, dentro do equilíbrio e bom senso, você está atuando, não dá um passo. Por quê? Porque precisa. Pode burocratizar demais. Igual eu falei de livros. Tem que criticar, mas depois que passou o Chico por aí, não, ele trouxe o patamar. Agora, tem trabalho para muita gente. Ninguém mais vai editar um livro, então, cara, isso é bobagem. Bobagem demais. Você tem um companheiro na casa espírita, por exemplo, que é um bom médico, ele se encara, acabou, vamos trabalhar na cabeça. Não, fulano. Ei, você não trabalha mais simples, adequado à nossa capacidade, adequado ao que estamos trabalhando, mas vamos sempre oferecer o que é possível. Sem criar impasse, ter medo de casa espírita, ter reunião mediúnica, sim, vamos ter reunião mediúnica, por que não ter? Lógico, eu abri o 108, pensando que abre a reunião mediúnica. Então vamos sempre cuidar, porque o grupo era muito bom, foram muito conscientes. O grupo foi fundado em 2002. É novo, então, né? Bem novo ainda. Mas aí foi criando um trabalho muito coisa. Aí não tinha mediúnica. O pessoal reuniu, queremos fazer uma mediúnica? Queremos. Então eles se reuniram, conversaram durante um ano, no centro, no horário e dia da reunião que nós teremos criado no grupo, nós vamos fazer o estudo. Nós vamos ver quem vai perseverar durante um ano. E quem foi? Um outro desanimou, desistiu. Aquela equipe que manteve ali, depois do ano, começou a reunião mediúnica naquele dia. Olha que beleza. Uma boa reunião mediúnica, estruturada. Então, cuidado tem que ter, mas a gente precisa burocratizar demais. Não, tem que esperar 10 anos. Estudou um ano, pessoas conscientes, já tinham pessoas que já estudavam há outro tempo, conhecem, todo cuidado foi feito. Podemos conquistar, ter medo da mediunidade, parece que tem grupo que tem medo. As condições de contato, por exemplo, são do interior dos corações. A postura do espírito da mediunidade, na casa espírita, deve ser de serenidade. Estudar para conhecer,
tomar cuidado na chega, bastante. O cardápio todo mundo trabalha. O mundo de provas e ações é assim. A gente não quer ver que esse cara não tem trabalho, a gente não nos vê. Mas a nossa defesa para eles é o equilíbrio, o aprendizado, o sentimento, tudo isso. Tem que ter muita mediunidade está aí na casa do filho, para ser trabalhado. O exercício mediúnico tem que ter uma preparação constante de trabalho de reforma íntima e uma superação dos vícios. Com muito cuidado. Concentração. Tem que aprender a trabalhar melhor a concentração do uso da mediunidade, sim. Eu não completaria esse queixo das reuniões de avaliação do mediúnico. A tua dificuldade de concentração, você tem que trabalhar isso. Você pega aí CD de visualização, caso tira o horário de aprender a meditar, limpar a mente, ajuda, viu? É um exercício interessante. Esse CD de visualização explica. Você aprender a acalmar. Desde os gregos, eles valorizavam a meditação. Os orientais valorizam muito a meditação, que ajuda a alma a dar uma serenada, isolar um pouco os problemas. Os exercícios podem ser feitos para melhorar a prática mediúnica. Tomar cuidado com as condições físicas e mentais. Nós queremos uma vida saudável, você tem um instrumento saudável para o corpo. Cuidado com o corpo. Cuidado com os exageros. Cuidado. Não somos santos. Mas a gente não precisa detonar o corpo. Aí chega antes na vida espiritual, que é um corpo demais que é exterior, né? Tem aquela historinha da mulher que é muito preocupada com a aparência. Não, minha filha, você trabalhar interior e tal. Não? Beleza, não sei o quê, não tinha que fazer cirurgia plástica, não sei o quê. E ela sofreu um ataque cardíaco, ficou naquele mole, o hospital tentando ressuscitar, e ela desdobrou, chegou na instituição, foi atendido pelo mentor. Calma, minha filha, fica tranquila, que é um susto, mas você vai retornar ao povo. Você vai ter mais 30 anos aqui de previsão de trabalho na sua ficha. Nós estaremos atentos para te ajudar. Eu estou feliz, hein? Ressuscitada, voltou para o corpo. A hora que ela acordou, ela não lembrou do sonho, mas no desdobramento, ela tinha uma impressão boa, um sentimento bom. Aproveitou que estava no hospital, ela fez uma cirurgia plástica, fez uma lipo, depois silicone, deu uma repaginada, né? Como diria na oficina, uma recalchutagem completa. Ficou lá mais 2 meses aqui, recuperação de tanta cirurgia. A hora que ela recebeu o óculos, saiu tão animado, prestou atenção, foi atravessar a rua, veio um ambulante, bateu nela, desencarnou. Aí ficou, chegou no hospital brava, nervosa, né? Cadê o fulano? Pois não, a senhora que veio falar com você, o que foi? Você me enganou, você mentiu para mim, como assim? Você falou que ia viver mais 30 anos, está tudo bem, mas quem que é a senhora? Eu sou a fulana. E não reconheceu. Quer dizer, eu estou preocupado com a aparência exterior e esqueceu, né, do gabarito íntimo, mental, né? É isso que tem que preocupar, as condições assim da vida. Emoções e atitudes, obviamente, para ser o melhor, porque senão a reforma íntima melhora tudo. Melhorando tudo, nosso envolvimento intelectual, sentimento, prática, cuidado com o corpo, cuidado com a alma. A reforma íntima resolve qualquer problema. Remédio para tudo. Melhora tudo. Predisposição evangélica crescer, segurança de responsabilidade, reforma íntima, o ambiente físico das reuniões, no centro, sexo e responsabilidade, sexo, amor e vida, reforma Zemana. Então a alma que busca a afetividade, o equilíbrio e amor, ela é uma alma mais purificada. Tudo que nós fizemos está mais sólida no seu trabalho. Mas cuidado na terra, que hoje é uma coisa que está muito fácil, está rendendo aí situações desagradáveis. Nunca teve tanto divórcio na terra, como diz hoje. A facilidade, o prazer, é muito fácil. Controle e equilíbrio da alimentação, necessidade de superar a dificuldade, evitar o uso de fumo, de tóxicos, álcool, pelo menos os mais. Não, o seu espírito posso tomar uma cervejinha? Equilíbrio no fim de semana. Ela pode ser bebedor de cerveja todo dia. É bom amigo meu, não. Você tem visto? Não, sou uma pessoa que não tem visto, não. Eu só fumo e bebo quando eu jogo. Aí quando você joga? Não adianta, né? Aí detona. Né? E a viciação mental, que é a porta mais aberta aos espíritos que querem nos prejudicar. Pensamento, sentimento.
Abriu a porta, não vai reclamar. Né? Ah, mas estou querendo puxar meu tapete. Você está abrindo a porta, está facilitando. Né? Deixa a portinha fechada, deixa eles terem mais trabalho. Você facilita também, né? Abre a porta, escancara, não pode. Então, meios de segurança, equilíbrio e harmonia entre a mente, as emoções, tem que aprender a não ter alterações rígidas de humor. Somos almas família, sim. Então, uma hora eu estou mais tenso, mas cuidado com esse exagero, não está muito alegre, está muito triste, a irritação máxima, deixar quebrar as coisas. Cuidado, você coloca um meio de onda mesmo. Uma onda tem um alcance maior, é uma onda mais curta, não vai longe. A calma outra, uma frequência muito alta, mas tem mais dificuldade de alcançar. Então, vida fundamentada na conduta de austeridade morais, não é ser santo, mas tem uma alma que se esforça. Essa é a grande diferença. Como os espíritas que chegam à vida espiritual e dão comunicações, eles falam: o que mais incomoda não é o fato de terem imperfeições. O que mais incomoda é a falta de esforço para melhorar. Tanta coisa que eles poderiam ter feito melhor, esforçaram, preguiça, má vontade. É isso que incomoda mais os espíritas quando desencarnam. É o fato de chegar lá, não, eu sou imperfeito ainda, eu tenho orgulho, não. É o fato que eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter andado 10 quilômetros, andei 3. Poderia ter melhorado 5%, eu melhorei 2%. Isso é que incomoda quando desencarna, a consciência cobra. Não é perfeição, mas é aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Por isso que tem que esforçar mesmo. Concentração, aprender isolado do mundo externo, o tipo da prece com serenidade, disposição a fácil valorização do serviço da sintonia ideal, humildade sempre, atender as diretrizes da coordenação e do regimento interno da tarefa. É o que eu falo, tem que ter uma disciplina. Ah, mas às vezes o coordenador tem que impor alguma coisa. Bom, se ele quer impor na cabeça dele, está errado mesmo. Por isso que eu falei agora mesmo. Tem que sentar o grupo daquela atividade, fazer o seu resultado em equipe. Combinado não sai caro o resultado em equipe. Combinado não sai caro. Então vamos sentar, vamos instituir, vamos. Tá? Esses dias atrás, uma pessoa, mas e aquilo lá, será que está exagerando? Eu falei, bom, meu irmão, nosso regulamento foi decidido entre nós. Vamos fazer o seguinte: a próxima reunião mensal que será dia tal, levanta o assunto. Quem quiser modificar isso coletivamente, modifiquemos. Todo mundo tem que assumir o risco do resultado. Não é querer mudar, quer que o coordenador mude, mas depois o outro concorda, cai em cima do coordenador. Não, a equipe tem que assumir. Qualquer problema amanhã, a equipe assumiu. Vai reclamar do alto, não. Coletiva a responsabilidade. Vamos fazer o regulamento de equipe. É sentar todo mundo e instituir. Quem convém, quem não convém. Porque a hora que tiver alguma coisa, gente, o coordenador está apenas coordenando, está mandando, está sendo autoritário, está coordenando. Quem coordena, vamos aplicar o que nós coletivamente combinamos. A atualização do conhecimento espírita através de simpósios, leituras, cursos de reciclagem. Quando a gente fala o nome bonitinho, curso de reciclagem, você tem quanto? Igual está sendo feito essas reuniões. Reciclagem, constante. Então, a mediunidade pode ser missão, aprovação e expiação. Cada uma avalia. Mediunidade causa fadiga, quando o uso não for controlado, o desperdício de energia não for compensado. Mas a mediunidade desgasta. Sim, daí uma vida regular, então passe tudo ao final da reunião, ajuda a repor energia espiritual. Agora, pode exceder, né? Por exemplo, o que André Luiz recomenda? 2 comunicações de espíritos sofredores por mês. Não é à toa. Se for uma outra de um companheiro, de um dirigente, pode ter treta. Espírito sofredor duro. Isso é uma coisa que a gente, no nosso regulamento, está colocando. Eles estão, mas isso aqui é. Nós instituímos, podemos mudar, só que lembremos, a orientação é essa, por causa do desgaste. E a comunicação é tão difícil, tão sofrida, ele sofre. Cuidado também, senão vai achar, não, mas o Espírito vai me ajudar para missionário. O Espírito não endossa a disciplina.
todo bem que se deve fazer. Então, qual é o nosso trabalho do médico? Evangelizar-se. Desenvolver mediunidade é importante? Naturalmente, sim. Trabalhar no centro, trabalhar em qualquer lugar. Mas, acima de tudo, evangelizar-se. Ou seja, melhorar-se de forma íntima. Com relação à própria percepção, pode ser consciente, ser inconsciente, nós falamos sobre isso. Agora, em relação à outra postura, é essencial para a compreensão do fenômeno. Porque alguém que compreende como é que funciona o mecanismo vai agir melhor, vai compreender melhor, vai fazer melhor. Podemos contar com a ajuda dos guias espirituais que trabalham mediúnicos se tivermos em sintonia com eles? Sim. Em qualquer lugar, qualquer momento. Isso aí é total. Não são benefícios da prática mediúnica ter contato com qualquer espírito. Provar que o espírito existe imortal é um benefício. Isso é de ajuda, sim. Educacionalidade agora. Ter contato com qualquer espírito não é um benefício. É um trabalho, é um meio. Os espíritos vão chegar, tem que ajudar. Mas não assim, eu gosto de comunicar, igual que eu companheiro que vai na reunião, eu gosto de mediúnico, porque a gente pode falar o que quer. Já puxou a orelha dele. Está falando o que quer, senão você está disciplinado. O espírito pode falar o que quer. Você está concordando com isso, está aproveitando o espírito para falar o que você quer. Esse é o contexto que eu entendo uma frase dessa. Aproveitando a realização dos espíritos, servindo de bom exemplo, fazendo a reforma de atitudes e modificando os seus pensamentos de ação. Então, o médico só não ajuda o espírito recebendo a comunicação. Ele ajuda no seu comportamento. Então, o espírito que vê aquela aprovação serve de exemplo. Devemos provocar o desenvolvimento da mediunidade? Está falando, não, deve falar por amor. Então, por isso que na casa espírita temos que estudar a mediunidade. É uma necessidade. Evita dificuldades e desenganos relativos ao conhecimento, educa a mente de forma correta e equilibrada, orienta como desenvolver corretamente a mediunidade, como produzir boas comunicações mediúnicas, esclarece como atender espíritos necessitados de auxílio, esclarece como neutralizar a ações de espíritos moralmente inferiores. Quando a gente bate nessa tecla, não é uma preocupação academicista, é uma preocupação de preparação do trabalhador. Todos precisamos melhorar qualquer área. Eu pensando numa turma de mediunidade diretamente, eu faço sopa, gosto de atividade de assistência. Mas você tem discernimento. As pessoas às vezes não têm discernimento das mínimas coisas. Eu acompanhei uma vez na sopa, tinha um menininho dela, foi camelzinho, o menino tinha ali uns 3, 4 aninhos, aí participava, no final ia lavar o pessoal acabando de tomar sopa, começava a lavar o caldeirão, né? O tanque acabou o caldeirão, tinha uma mangueira para lavar e tal. Aí o menino gostava da água, tinha uma roupa, e ela mandava o menino pulando, brincando peladinho, deixa eu ver, você está louca? Quem vem aqui são companheiros espíritos com muito carinho, mas são companheiros com seus equívocos, que vêm pessoas trabalhadoras honestas, que vem traficante, que vem assaltante, que vem pedófilo. Você está oferecendo seu menino ali, um outdoor para ele, o cara pega lá uma dificuldade dessa, de ódio íntimo assim, só pedofilia. E de repente o pato está peladinho, correndo para lá e para cá, que você acha que vai criar uma imagem boa na cabeça dele? Então, quer dizer, falta discernimento. Uma coisa tão simples, precisa de entendimento. Uma tarefa que parece que tudo exige discernimento. Você precisa estudar na casa de compreender o equilíbrio das coisas. Não é que está fazendo bem, e vai lá. Igual a pessoa sabe, vamos começar a visitar as casas de prostituição para fazer um culto. Cuidado, hein, gente? Vamos pensar que foi fez com o Chico, não era menino. Cuidado, hein? Já ouvi falar de casos de pessoas com esse tipo de assistência, com irmãos ligados à prostituição, é apaixonando uma delas. Largou a família. Cuidado. Tem que ter discernimento, cuidado e equilíbrio. Fazer o bem não significa sair de quem está perto, sair sozinho, 3 horas da manhã na rua, fazer alguma coisa, vai ser assaltado. O Espírito ajuda e protege, desde que tenhamos bom senso. Coragem é uma coisa, temeridade é outra. Coragem é a alma que enfrenta com inteligência.
mediunidade é de qualquer jeito, achando que não dá. Deve se preparar, não assume o talento e responsabilidade, não se esforça para viver com retidão moral, disciplina mediúnica que é falha ou ausente, foge das responsabilidades familiares e sociais, julgam-se mensageiros especiais, ausentam-se do estudo, abraçam práticas exóticas, acreditam-se em tetos de altas personalidades, não aceitam divergências, transformam-se em instrumentos das sombras e acreditam que eles vão passar no futuro. Dizendo lá no certo. Esses são os métodos despreparados. Tem que tomar cuidado, será que nós, às vezes, estamos incorrendo em alguma dessas coisas? Mais de uma. Falar Mariana Kardec, muito mais do que se pensa, tem contribuído à ignorância elementar de vários meios. Recentemente discutimos a não espetáculo, uma doutrina de que não mais índios zombavam das vezes de Deus. Kardec ressaltou isso aqui, que no primeiro momento, sim, a mediunidade ficou mais solta. Depois do discutido com a disciplina, começou a dar um norte. Já não era mais uma brincadeira. O exercício da mediunidade a cada espírita prova a existência e sobrevivência do espírito, o seu estado moral e intelectual, esclarece sobre as ações dele, prepara para a desencarnação todos nós, para a reencarnação, demonstra a necessidade de se investir no melhoria espiritual. Então, todos os benefícios maravilhosos que estão ressaltando, a mediunidade vai trazer a cada espírito. Então, não precisa ter medo da mediunidade, é exercitá-la dentro dos princípios da base moral cristã do Espiritismo. Hoje, agora, que estivermos, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento comum. A doutrina espírita da essência é universidade de redenção. Cada um dos seus profitentes ou alunos é obrigado a educar-se para educar. Olha que beleza. Que Emmanuel fala. Então, nós temos uma obrigação. Estamos falando bem, divulgando bem, comentando bem, tem que melhorar para melhor educar. Os pais de casa têm que educar, tem que se melhorar para ser bom educador. Mas nós queremos que o Espiritismo, por exemplo, né, o exemplo pessoal, é um meio de propaganda eficaz que o Espiritismo tem. Exemplo pessoal, quando alguém muda o seu jeito de ser, as pessoas olham, mas essa doutrina é boa, fulano não é ninguém. Agora também quando alguém comete um lapso lamentável, as pessoas falam, negócio não conseguiu corrigir o doutor, faz uma propaganda negativa, fizeram. E os médicos são muito visíveis, é muito vistos em relação a isso. Então, Kardec se preocupou muito com isso, né, com a questão do estudo prático. A gente olha lá o projeto 1868, que está lá no Obras Póstumas, né, que ele falava do ensino espírita, do curso regular do espiritismo. Falar curso é sistematização, não é diploma, obrigação, não. É no sentido, é preciso sistematizar a organização. Tem que ter. Curso regular, professar para desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Ele fundaria a unidade de princípios, faria métodos esclarecidos, desenvolveria um grande movimento. Está lá o Obras Póstumas, não sei se você já viu isso, né? O projeto Kardec estava programando melhoria. Linguagem encarnada. A linguagem de explicação de tudo é a imagem que exterioriza de si próprio. Pode ser utilizada como fonte de mensagens positivas e ensinamentos como recurso de obsessão. Reflexão. A mediunidade, como instrumentação da vida, surge de toda a causa. O lavrador é o médico da colheita, a planta é o médico da frutificação e a folha é o médico do defunto. Olha que imagem poética. Estão virando isso para aí. Todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Ou seja, intermediarmos a luz, como é a oportunidade de trabalhar na casa da mediunidade, é fantástico. Olha quanto medo. Eu falei, a alma vai reencarnar? Olha, se você aceitar essa mediunidade expressiva, vai te ajudar a melhorar muito a sua vida. Desde que trabalhe com amor e espírito. Melhora mesmo. Já não ganha um estudo lá. Ganha um estudo. Agora tem que fazer bem feito. Achar só que é missionário. Cuidado com as influências negativas.
Daí nós temos as estruturas, culto do lar, todos nós devemos fazer o culto do lar. Eu acho que eu fico triste quando eu pergunto em algum lugar, tem alguém que não faz culto do lar e tem espírito que levanta a mão. Isso é muito triste, o espírito que não faz culto do lar. Tem que ter o apoio familiar, uma estrutura familiar sólida, exercício da caridade, a organização das aulas, o estudo, a prece, a atividade espírita. Tudo isso é segurança e proteção contra a influenciação negativa sutil do mundo. Sutil até mais intensa, né? Obsessões. Então, o médio ostensivo é mais sensível às influências do espírito. Por isso, qualquer que seja a sua religião, não pode fugir dos compromissos ou evitar os fenômenos medianímicos. Quando a mediunidade está em nós, trabalhamos. Não, mas eu conheço fulano e não é espírito, bom, mas é a espiritualidade. Programou, ou ele vai, aquela mediunidade vai ser um motivo para ele chegar numa casa espírita, então o compromisso dele vai para outros campos de trabalho. Também pode ser usado a mediunidade. O espiritismo veio para a Terra para ajudar a universalizar os ensinos superiores, a lei divina. Não é para todo mundo ser espírita, ninguém vai virar todo mundo espírita na Terra. Tem que ser os anjos, porque então vai errar, vai ser espírita. Só que, com a universalização dessas ideias, que o espiritismo está aí para movimentar, vai quebrando barreiras. Então, em futuro, a ciência vai estar testando, como já existem vários cientistas que aceitam o espírito, a reencarnação. Segundo aqui esse dicionário da época, tempo atrás, pesquisadores dos Estados Unidos responderam em off, desde que não identificados, não aceitaram responder. 80% creem em Deus, os cientistas. Pesquisa dos Estados Unidos. E 40% creem em reencarnação. No meio tão árido como esse, olha só como está aumentando a compreensão. Para agradecer essa ideia, vamos ver se ele quem tem a mediunidade, vamos ver como é que ela vai ser conduzida. A casa está aí para ajudar. O exercício da mediunidade é a oportunidade de crescimento espiritual, tanto para o médico quanto para aqueles que se beneficiam do Senhor. O consolo que você recebe, o conforto, a cura, é responsabilidade e oportunidade de todo mundo. Quem tem um problema e é curado, gente, a obrigação de fazer melhor. Quando vem exercido, a mediunidade expande horizontes e, consequências, as ortodoxias e o fanatismo desaparecem. A mediunidade nada tem a ver com o fanatismo, mas médicos preparados têm tudo a ver. Cadê o tempo aí? Mediunidade não é cadê o tempo? A mediunidade não pode estar atrelada ao caráter de bem supremo, vinculada a grupos seletos, iluminados, que estão em uma militância divina que não se contamina com as coisas do mundo. É só tomar esse cuidado. Divinidade no sentido. Ninguém vai ser proclamado elevado porque enxerga bem. Ninguém vai ser considerado uma alma melhor que as outras porque tem uma audição muito boa, porque tem um paladar apurado, um olfato apurado, porque tem um tato muito sensível. Não é uma coisa de dignidade. Por que alguém vai ser alçado a uma condição de santidade que tem? É uma forma de sentir. Cuidado com esses excessos, essa ilusão. Então, na verdade, é um sentido a ser trabalhado. Diz o Emmanuel, no exercício mediúnico, aceitamos o ato de servir por lição das mais altas do mundo. Lembremos que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médios na obra do bem para a execução de tarefas de todos os efeitos. Nenhum existe maior que o outro, nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Beleza. Então, todos nós somos almas perfectíveis, mas falíveis. Por isso nós precisamos uns dos outros, precisamos do apoio da casa espírita, precisamos do aprendizado, da orientação, do trabalho em equipe. Que aí sim nós conseguiremos prestar um serviço mais eficaz, mais eficiente. Por isso, desde que haja orientação e disciplina. E nenhum trabalho é mais importante que o outro. A casa espírita é um conjunto de ações para o bem. Qual é a tarefa mais importante? Todas, coletivamente falando. Essas
briguinhas que tem às vezes em grupo são muito contraproducentes. Não, o importante é assistência fraterna, matar a fome. É importante, você aprender a aula. A mais importante é estudar. Tem que aprender. Sim, mas se esse estudo redundar em ação direta e benefício da minha melhoria de apoio aos outros, é verdade. O importante é receber espírito. Uma coisa que eu ouvi muito há muitos anos, que a casa familiar, os companheiros só gostavam de ajudar nessa tarefa, fala, mas isso aqui é o mais importante aí. Consola e conforta, a doutrina está aí para consolar e confortar. Não é todo mundo que vai receber uma cartinha pessoal do seu filho, do seu ente querido, não. Então, quem receber, então, para dar nada. Quantas pessoas desencarnam por dia na Terra? Milhares e milhares, é isso. Então não tem consolo? É estupidez. Nenhuma tarefa é mais importante que a outra. Todas são importantes. Por isso, todas têm que ser realizadas do melhor modo possível. E sintonizadas, uma colaborando com o efeito que a outra vai dar. Essas discussões idiotas. Então, na casa explica, envolver os trabalhadores em atividades do bem, para que exercitem a mediunidade, para oferecer condições de assistência de crescimento, leitura e estudo da reforma íntima, evangelho do lar, criar a correção do próprio e participação no atendimento da necessidade. O que eu falei ontem, o trabalhador explica, busca ser produtivo é aquele que trabalha, atuando em alguma campo da mediunidade, em um campo de assistência ao sofredor, em alguma atividade de estudo. Se exercitar só uma, está faltando. Duas faltam uma. Se as três, iluminadas pela obrigação primeira da reforma íntima. Não vai ser um bom trabalhador. Deve falar muito bem. Ah, não fala bem. Sim, para efeito de chamar a atenção das multidões, por exemplo, vamos ter um congresso em Berlândia. Um excelentes oradores. Já ouvi todos, muito bom. Agora, a hora que cada um deles se encarnar, vai chegar de lá e vai se olhar na ficha, nossa, falou bem Alberto Almeida. Que a consciência dele vai cobrar é essa dentro da vida. Ele sabe o que está fazendo. Eu não sei. Vai saber. E assim demais. Vamos lá, agora, alçar a condição nova, fulano fala bem, garoto tudo, não, deve ser uma alma elevada. Você. Oradores bons, existe desde a atividade. Desde Cícero. Oradores maravilhosos. Temos oradores fantásticos da igreja evangélica. As pencas políticas, um excelente oratório, temos muitos. E aí, será que esse oratório vai blindá-los alguma condição mais superior? Nós temos médicos fantásticos, recebiam espíritos com uma facilidade, volta e recebeu espíritos com uma facilidade. Mas isso rendeu a ele uma transformação moral efetiva. Agora ele está trabalhando esse lado. Aparentemente jogou tudo para cima, né? Causou uma decepção do Chico, né? Muitos anos de besteira. Quer dizer, não é o aspecto exterior, é um bom orador, é um bom médico, que tem facilidade. Ele recebe espírito e vai no instituto psicográfico, psicofonia, tem um circuito. Tudo isso é importante quando tem uma base, um suporte ideal. Então, o centro hospitalar é o centro de educação por excelência. Lugar do mundo melhor que a casa espírita para trabalhar a mediunidade, não há. Então, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda a parte. Limpeza mental, precisa de localização da mente para que não seja a reconstrução obsessiva. A mediunidade sem disciplina, se todos nós temos uma portinha aberta para obsessão, o médico é um portão. Tem que tomar cuidado com o portão. Sabemos que uma casa mais simples deve ser alejada batida de sol para garantir a saúde. Ninguém conserva a lista de propósito no ambiente familiar. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance um pouco íntimo. O que Jesus disse